Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje falando sobre o Instituto UNO, que promove a alfabetização de crianças e jovens em casas de acolhimento de São Paulo. Nossos convidados hoje são o diretor do Instituto Rubens de Carvalho e a Roberta Lund, gerente da Associação Maria Ellen Drexel, um dos lugares onde o Instituto atua. Rubens, no bloco anterior a gente comentou um pouquinho sobre as metodologias de ensino, mas você até falou que se os voluntários não forem pedagogos, é até melhor porque vocês têm metodologias próprias e não tem o vício do sistema, né? Quais são essas metodologias? Tá bom, na verdade a nossa metodologia é não ter só uma metodologia. Então nós conhecemos várias metodologias, várias formas de passar o conhecimento, de transmitir, de aprendizado, e aí a chave da questão toda é entender as crianças, entender que espaço que elas têm, que interessa a elas, e aí a gente adapta a metodologia que a gente achar mais fácil, que vai se adaptar melhor a ela, a gente adapta cada uma metodologia para cada criança. Então, partindo do interesse deles, a gente consegue desenvolver projetos que vão fazer com que eles se conectem com esse projeto com vontade, com prazer, com gosto. Então, a gente não chega com nada pronto, a gente primeiro ouve, escuta, cria um vínculo, para depois começar com o nosso arsenal de conhecimentos de metodologias, criar o nosso caminho dentro desse trabalho de um ano. Então nós não temos uma metodologia, a gente tem várias, mas tudo parte do querer saber, do ouvir, do escutar, do entender o que está do outro lado e que espaço que ele tem para ser explorado. Mas para ficar um pouco mais direcionado, posso dizer o seguinte: a gente procura ver o que a criança já sabe, para poder não dar o que ela não sabe, mas trabalhar no que ela já sabe, para que a partir daí a gente consiga valorizar e ela começar a crescer o grau de conhecimento dela, e aí ela vai seguindo sozinha. E quais são os assuntos que as crianças mais se interessam lá? Olha, a gente sempre estimula os assuntos, e eles gostam de muitos assuntos arquetípicos, como castelos, fadas, sereias, tal, e também gostam muito que está no dia a dia deles, no cotidiano, de saber da história dos atores, dos músicos. Então tem o Justin Bieber, que eles querem saber como que é a vida dele, o que ele fez, o que ele não fez. Eles trazem isso com uma energia que os voluntários já preparados falam: opa, aqui tem um espaço bom para estimulá-los a ler e escrever. O nosso desafio é estimulá-los a ler e escrever, e aí a gente oferece material, traz entrevistas, matérias sobre Justin Bieber, ele leva música, aí eles se interessam. É super interessante ver como eles não gostam de escrever o que a escola pede, mas na hora de escrever uma letra da música, a gente leva o notebook, coloca lá a música, vamos escrever a música do Justin Bieber. Eles vão ali com entusiasmo e ali eles desenvolvem a escrita. Por quê? Porque nós despertamos a curiosidade da criança. E aí ele, com a curiosidade desperta, ele consegue ultrapassar as barreiras que ele tinha porque não sabia ler e escrever. Então esse é um assunto assim que todos eles acabam gostando de falar. E Roberta, como que você percebe a receptividade dessas crianças, desses jovens ao Projeto UNO? É muito receptivo. A gente já está com eles desde o começo, há uns 6 anos, há 7 anos. A gente foi a primeira instituição, né, a fazer essa parceria. E é muito importante, porque, que nem eu te contei, vou te exemplificar o caso dessa menina que chegou sem nunca ter ido para a escola e hoje em dia ela escreve poesias, a autoestima melhora muito. Então eles gostam, é muito interessante você conseguir ler e escrever, né? E saber o que você está lendo, que é um grande problema hoje em dia também. Não é só ler, é você entender, fazer a interpretação daquilo que você está lendo. Então isso ajuda muito. Então eles são muito receptivos, né, para essa questão, e porque também falam de assuntos que eles gostam, do dinossauro, do tubarão, então eles têm uma liberdade de temas, então fica bem mais interessante. A proposta pedagógica é muito boa. Você tocou num ponto importante, porque não saber ler e escrever toca em vários outros assuntos também, né? Não mexe só com a nota na escola, mexe muito com o psicológico da criança. Também tem a ver com aquilo que você falou da criança se achar burra, achar que não é capaz. Mexe com muitas coisas, além do simples fato de ler e escrever. Sem dúvida, autoestima. Como é que você vai ter autoestima? Como é que você vai ser reconhecido, né, sem ser analfabeto? Até para trabalho, né? Porque não é só criança você acha nos acolhimentos, não só crianças
que não estão alfabetizadas, muitos adolescentes sem alfabetização, que é muito sério, né? Porque a educação é a base de tudo, para mim é. Então, é muito bom a gente ter uma parceria que nem essa, e para eles também, né, melhora muito a autoestima. E também vocês estão com um projeto novo, Projeto Valor, né? Isso, Projeto Valor. Me conta um pouquinho sobre esse projeto. É um projeto de educação financeira para o mesmo público, crianças e adolescentes em serviço de acolhimento. Ali a gente tem uma situação bem grave. A partir dos 13, 14, 15 anos, os serviços de acolhimento têm que começar a trabalhar a autonomia, porque elas dificilmente vão voltar para a família. Então, sabe que vai chegar nos 18 anos, eles vão para a rua. Eles vão ter que levar a sua vida. Então, eles começam a trabalhar autonomia. E aí a gente descobriu, conversando com todos eles nesses 7 anos, que é um problema seríssimo. Eles não terem noção de dinheiro, de valor das coisas. Eles não têm noção de valor das coisas. Por quê? Porque o acolhimento, ele cuida praticamente de tudo. A criança não tem que pôr a mão em dinheiro. Isso faz com que também exista uma defasagem no conhecimento sobre questões financeiras básicas, né? A gente fez vários testes, a gente fez várias pesquisas e descobriu que as crianças não têm noção do valor de um carro e comparando com o valor de um computador, eles acham que é a mesma coisa. Então a gente começou a desenvolver esse trabalho junto com alguns abrigos, estamos fazendo um projeto piloto no Drexel e no Marli Cury, que é outro serviço de acolhimento. Mesmo sistema, duplas de voluntários que nós formamos no curso. E a gente vai no serviço de acolhimento, fazemos uma sondagem com todos que já estão mais ou menos, que já estão minimamente alfabetizados, mas precisam começar a trabalhar essa educação financeira. E lá a gente vai fazendo atividades também, entendendo os problemas deles. Então eles trazem perguntas para a gente. Eles querem saber agora, por exemplo, eles estão querendo saber como é que faz para abrir conta em banco. O que é conta em banco? O que é poupança? Eles não sabem isso. Então a gente vai levando conteúdos para eles. Isso a gente está falando de adolescentes. Às vezes, 13 anos. E até mais grave, não é só 14. Conta em banco. Quais são as notas? Se você pega R$10 e vai pegar uma condução, quanto você tem de troco? Sim. É básico. Coisas do dia a dia, Coisas do dia a dia, do cotidiano deles. Porque tem muita gente que não tem conta em banco. Agora, todo mundo precisa lidar com dinheiro em algum momento. Para autonomia, que é o que ele falou. Então, eles não sabem nem como pagar e comprar um bilhete de ônibus. É complicado. Então, tem tantos temas que eles trazem de necessidades deles nesse dia a dia que a gente precisa dar um suporte. A gente até criou um jogo no Projeto Valor, a gente criou um jogo de tabuleiro, onde não entra um fator sorte, não entra dado, que eles têm que entrar no tabuleiro e têm que fazer o caminho da vida deles até se formar, até faculdade, até o que eles quiserem. E nisso eles vão ganhando dinheiro e vão tendo que economizar. E aí a gente criou uma simulação da vida real muito bem feita, sem uso de dado. Eles aprendem a tomar decisão, porque essa é a chave da questão. Eles, com informação, têm que tomar decisão. E aí, sem saber tomar decisão, eles acabam apanhando da vida. Quando eles saem, a gente acompanha quem sai do serviço de acolhimento, eles apanham muito por não ter noção de como decidir as coisas, se eles não têm noção de dinheiro, de valor, de salário, de quanto custam as coisas. Ele acha que vai sair, vai comprar um carro e uma casa. E o salário dele vai dar para fazer tudo. Aí, quando ele sai com 18 anos e vê que não dá... Só conseguir um emprego que tá tudo resolvido, né? Conseguir um emprego. Eles falam pra gente: tio, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair, com 18 anos, eu vou comprar um carro para você, tio, porque o seu carro está muito velho, vou comprar uma casa também. Aí o que sobrar, aí a gente vai no cinema e tal. O que então, sobrar, ainda vai sobrar. Eles não têm essa noção, não tem mesmo. E aí a gente precisa fazer esse link, né? Quer dizer, para sair, para conseguir um emprego, ou eles estão bem alfabetizados e educados, ou eles vão ter problema também para conseguir um emprego. Por isso que é tão importante essas duas coisas caminharem juntas. Mas imagina a situação, você passa a grande parte da sua vida numa casa de acolhimento, você faz 18 anos, tem que sair, você vai para onde, né? O que acontece na maioria dos casos? É bem complicado, mas cada caso é individual, na verdade, né? A gente não tem uma regra. Alguns deles voltam para famílias de origem, alguns vão para as repúblicas jovens, né, da Prefeitura de São Paulo. Alguns deles têm padrinhos, então não existe exatamente um processo, vai depender de cada um. Roberta, nosso tempo acabou, mas eu queria que você deixasse o contato para quem quiser saber mais alguma informação. Tá bom. O nosso site é www.ellendrexel.org.br e o meu e-mail de contato é gestal@ellendrexel.org.br. Rubens, e a gente
comentou que qualquer um pode ser voluntário, que tem o curso, mas me explica melhor como que é esse processo e depois deixa seus contatos para quem quiser saber mais detalhes. Acima de 18 anos, qualquer pessoa pode ser voluntária. Não precisa ter nenhuma profissão, a gente não tem nada disso. Qualquer pessoa que tenha disponibilidade pode ser voluntário. É só entrar em institutouno.org.br. Lá dentro tem o caminho de como se inscrever para ser voluntário. O processo de voluntariado com a gente tem uma pré-seleção, são muitos voluntários para poucas vagas. Mas se a pessoa tiver mesmo comprometimento, quiser fazer um trabalho de longo prazo, é 1 ano no mínimo de comprometimento, 1 vez por semana, sem abandonar as crianças. A gente acaba convidando a pessoa para fazer um curso de 4 meses, totalmente gratuito, e no final ela vai ser encaminhada para um abrigo para fazer o trabalho. E no site tem todas essas informações? No site tem as informações, é só mandar um e-mail, a gente vai entrar em contato, vai conversar, vai explicar, a gente faz um trabalho bem próximo do voluntário. Não é só um voluntário que vai lá e faz as coisas, não, a gente vai conversar muito, vai integrar, vai saber, é um processo bem longo, um processo de seleção de mão dupla que demora mais ou menos uns 3, 4 meses. E o nosso próximo curso vai ser em outubro. Então a gente já está com uma listinha de espera, inclusive. Legal, obrigada. Nada, imagina. Obrigada, Roberta. Obrigada a vocês. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Ação e Cidadania. Até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.